Eu oro, Senhor, eu te agradeço, Senhor. Obrigada, Pai, por esse tempo, pela tua presença, Senhor, porque o Senhor é real, Pai. O Senhor é real, Deus. O Senhor tem prazer, Senhor, e que a gente possa desfrutar das tuas promessas, Senhor, porque o Senhor é um Deus zeloso, um Deus de amor, Pai. Um Deus que tem prazer em que seus filhos sejam abençoados, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e eu te agradeço. No nome de Jesus. Amém. 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 Convidar a Adri para vir aqui na frente. Pastora Adri, mais conhecida como a Bispa. Missionária. Amém. Estenda sua mão sobre a vida da Adri, a gente vai orar para que o Senhor use a vida dela, para falar o nosso coração. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós entregamos a vida da Adri aqui na tua presença, Senhor, nesse momento, Pai. Pedimos para que o Senhor continue usando a Adri nesse dia, Senhor, para falar o nosso coração, Pai. Eu sei que o Senhor já tem ministrado coisas grandes ao coração da Adri, Pai. Em nome de Jesus eu peço, Pai, que seja um fluir de Deus aqui mesmo, Senhor, através da vida da Adri, Pai. Em nome de Jesus eu peço, Pai, para que fale o nosso coração através da palavra, Senhor, e que o Senhor use ela grandemente, no nome e poder do Senhor. Amém. A paz, irmão. Amém. No começo, a Amanda disse que ela procurou vários versículos para estar lendo hoje, mas eu sei por que era isso. E vocês vão entender o porquê, porque ele é a base da minha pregação de hoje. E o Senhor, quando ele faz as coisas, ele faz por inteiro, né? Ele testifica aquilo que ele faz. E no decorrer da palavra, vocês vão entender porque o Senhor escolheu o mesmo texto para estar abrindo este culto. A gente vai hoje, irmãos, usar bastante a Bíblia. Vocês podem se sentar, fiquem à vontade. Então, se você tem sua Bíblia aí no celular, a Dedé vai projetar também, né, Dedé? Mas hoje a gente vai usar bastante ela em algumas ocasiões. O tema dessa pregação, você coloca para mim, Dedé, por favor? É a verdadeira adoração. Por que estamos aqui? Qual que é o motivo da gente se reunir aqui? Eu diria que é para adoração. Porque a adoração, ela faz parte da gente. A gente nasceu para adorar. Você pode olhar em todos os povos, todos os lugares, é adorar. Alguma coisa é adorar. O ser humano, nós como humanos, nascemos para adorar. Só que a pergunta não é o porquê a gente nasceu, né? Se é para adorar, mas sim para quem adorar. Porque adorar já faz parte da nossa natureza. Nós nascemos para adorar a Deus. Porém, como eu disse, existem povos, outras culturas que adoram, até mesmo na nossa nação, pessoas que adoram outras coisas. Adoram os seus ídolos, adoram imagens, adoram outro tipo de coisa. Elas não estão deixando de fazer o que foram feitos para fazer, só que estão adorando algo errado, né? E a pergunta, então, não é se a gente está sendo um adorador, e sim o que a gente está adorando. A gente tem uma mentalidade, hoje eu escolhi fazer diferente, eu tive que mudar um pouquinho o que eu tinha pensado, por causa da questão do horário, eu até peço desculpa para aqueles que chegaram um pouco antes, que a gente não ia começar com louvor hoje. Porque a nossa mentalidade, muitas vezes, é que a adoração é um louvor. A gente vem com uma mentalidade, e também é adoração. Só que muitos de nós, cristãos, crentes, frequentantes do culto, a gente tem uma mentalidade de que a parte da adoração é um louvor. Que, eu vou chegar na igreja, daí vou ter um louvor, que vai me preparar para a palavra. Mas, digamos que a gente tivesse 30 minutos só para fazer esse culto, e não quero falar sobre a liturgia do culto, o que se deve ser feito, se é um louvor antes, se é um louvor depois, mas digamos que a gente tivesse que escolher o que é essencial. Eu ouso dizer que a gente deveria fazer o contrário. A gente deveria ouvir a palavra para nos preparar para uma adoração. A palavra deve nos preparar para adorar ao Senhor. Então eu convido vocês a abrirem no texto que a Irlanda leu, no começo na abertura, que está em João 4, 19.
que diz assim. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é onde deve se adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Naquele momento, a mulher, ela tinha visto que Jesus era um profeta. Ela ainda não sabia exatamente quem ele era, mas de uma coisa ela tinha certeza: ele era de Deus, porque um pouquinho antes dessa passagem, ele tinha revelado coisas sobre a vida dela que ela sabia que qualquer pessoa não saberia. Ele disse que ela não tinha marido e que de fato a pessoa que ela vivia não era marido dela. Então ele revelou coisas profundas sobre ela e ela entendeu que, opa, esse cara é de Deus, esse cara é diferente. Então, no mínimo, ele era um profeta. E naquele momento, ela faz uma pergunta para ele. Ela pergunta aonde que ela deve adorar para ser aceita por Deus. Diga-me onde eu devo adorar para ser aceita por Deus. E Jesus responde algo extraordinário para ela. Ele disse que agora não importa mais o local que ela vai adorar. Não importa mais, e sim a quem ela vai adorar e como ela vai adorar. A resposta para o quem foi a seguinte: vocês precisam adorar o Deus verdadeiro, o revelado na palavra, nas Escrituras, a partir do Velho Testamento, ali na questão para ela. Para nós também a partir do Novo Testamento hoje, porque a gente tem acesso aos dois. Mas naquela época, Jesus estava dizendo para ela que ela deveria adorar o verdadeiro Deus, aquele que estava revelado na palavra no Antigo Testamento. Nós precisamos saber quem nós adoramos. Nós precisamos adorar sabendo quem nós adoramos. Por isso que é tão importante o momento da palavra, para que a gente possa entender quem Deus é, para que a gente possa conhecer quem a gente vai adorar. Quantas pessoas adoram sem saber quem Deus é de verdade? Adoram Deus de uma forma distorcida. Por quê? Porque elas não dedicam tempo para parar, ler a palavra e conhecer quem é o Deus que ela está adorando. Quantos cristãos, quantas pessoas... ouso perguntar para vocês, espero que vocês levantem a mão. Quem já ouviu a famosa frase, Deus é um só? Todo mundo. Eu ouço isso muito. Tipo, você vai na igreja? Eu também, eu vou na outra, mas o que importa é que Deus é um só. Eu não acredito nisso nesse sentido. Deus é realmente um só, mas qual Deus? Do qual você está falando? Você conhece aquele que você está falando? Porque muita gente conhece a Deus de uma forma distorcida, porque ela não lê aquilo que fala sobre Ele. Então, como você vai conhecer sem ler a palavra que diz a respeito do nosso Deus? Ele diz para a mulher: vocês adoram o que não conhecem. Ele estava falando sobre o Deus das Escrituras, do Antigo Testamento, em questão ali para ela. O verdadeiro eu sou. E depois ele diz para ela como deve adorar. Ele diz que a partir de agora eles devem adorar em espírito e em verdade. Adorar em verdade significa adorar racionalmente. Você precisa entender racionalmente que você está adorando a Deus. A sua mente precisa entender que está havendo uma adoração. Deus deseja que a gente o adore racionalmente. A adoração no grego e no hebraico, elas têm o mesmo significado. No grego, proskuneo, eu acho que é assim que se pronuncia, proskuneo. No hebraico, shaka.
diz assim: este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele está dizendo assim: esse povo diz palavras bonitas. É bonito que vocês falam, mas seu coração está longe, não está aqui. Deus deseja que a gente esteja inteiramente ligado à adoração. Não podemos também só nos prostrar de joelhos e não nos prostrar dentro de nós. Ele não quer palavras bonitas, ele quer seu interior envolvido por completo. Deus deseja que a gente esteja envolvido completamente com Ele. Só que também Deus ele é equilibrado em tudo que Ele faz. Ele também não deseja que a gente apenas o adore interiormente, que você venha no culto e esteja ali parado assim, ó. E alguém talvez fale assim: nossa, você não se movimenta, né? Você não demonstra que você está adorando, e daí você vai pensar: mas aqui dentro eu estou adorando. Aqui eu estou adorando. Ele quer que a gente adore Ele de todas as formas. E sabe que Satanás, ele nos dá uma chave que eu acho que ele nem sabe. Agora ele vai saber. Não, ou não. Mas que está lá em Mateus 4, que é a passagem onde ele leva Jesus para a tentação. E olha o que ele fala. Lá, a partir do versículo... vou ser objetivo, eu vou no 9, 4:9. Que ele diz assim: tudo isso... vou ler 8. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Sabe quem está dizendo isso? É alguém que viveu no céu. É alguém que sabe como que a adoração acontece no céu. O diabo, ele sabe como que acontece a adoração no céu. E eu tenho uma pergunta para vocês. Quem quer ir para o céu? Eu quero. Vocês sabem o que a gente vai fazer no céu? Vocês acham que nós vai fazer, deixa eu pensar, piquenique no céu, Fran? Talvez. Talvez. Mas qual é o objetivo de estar com o Senhor na glória? Adorá-lo. Lá na glória a gente vai viver para adorar ao Senhor. E se a gente não é capaz de adorar Ele aqui na terra, então você não precisa ir no céu. Porque lá você não vai ter o que fazer a não ser adorar ao Senhor. Não vai ter outra coisa, irmãos. Então eu sugiro que vocês comecem já a começar, porque lá vai ser isso. O diabo, quando ele tenta Jesus dizendo sobre que ele gostaria que Jesus se prostrasse e adorasse, parece uma coisa tão simples, né? Ele tenta dizer: olha, você está vendo tudo isso aqui? Ó, eu vou te dar. Você só ajoelha e me adora, ó, você não precisa fazer mais nada, só ajoelha e adora. Mas ele sabe quando prostrar-se e adorar tem poder. Ele sabe, é alguém que viveu no céu e sabe o que é uma adoração de verdade. Então ele queria aquilo. Ele queria aquilo que pertencia a Deus. Ele queria aquele tipo de adoração, porque ele sabe quanto isso é valioso. Lá em Apocalipse 4:10, eu falei que a gente ia mexer nela hoje, né? Apocalipse 4:10. Diz assim: os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Em Apocalipse 7:11 diz assim: todos os anjos estavam em pé e ao redor do trono dos anciãos e dos 4 seres viventes, eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre, amém. É isso que acontece no céu, irmãos. É adoração, é prostrar-se, é adorar a Deus com todo o nosso ser, entendimento, corpo, voz, coração, lágrimas,
Corinthians faz um gol lá, daí você faz assim. Daí a pessoa fala, nossa, mas você não está feliz? Eu estou, mas por dentro. Não, no estádio, a pessoa grita, ela pula, ela abraça os desconhecidos, ela comemora, ela solta rojão, ela faz tudo. Todos se expressam, se abraçam. Então, por que, para adorar a Deus, você vai adorar aqui dentro só, sem se expressar? Então, para recapitular essa parte, Deus deseja que a gente se envolva com Ele, que a gente se prostre interiormente, que a gente o adore interiormente, racionalmente. Só que não é só isso, Ele também quer que a gente expresse isso para fora. Às vezes você pode falar, Adriane, mas eu não sou do Ministério de Dança, eu não sou. Gente, quando Davi dançou ali com a arca, eu duvido que ele era do Ministério de Dança. Nem sei se tinha Ministério de Dança naquela época. Mas ele não pensou no que os outros iam pensar sobre ele. Ele adorou a Deus. Ele começou a dançar porque ele viu que ele estava mas tão com vontade de adorar a Deus que ele exteriorizou de uma forma que ele não pensou nem no que a esposa dele ia pensar. Ele começou a dançar. Por quê? Porque ele adorou a Deus com todo o ser dele, com a inteligência, com a racionalidade, com o corpo dele, com tudo. Ele expressou essa adoração. Só que agora eu faço uma pergunta para vocês. Como saber se a gente é um verdadeiro adorador? Como que a gente pode saber se a gente é um verdadeiro adorador? Será que é o tempo que a gente permanece adorando a Deus? Será que, tipo assim, olha, eu sou um verdadeiro adorador se eu ficar na igreja até umas 2 horas, assim, de culto, daí posso considerar um verdadeiro adorador. Ou eu sou um verdadeiro adorador se eu passar pelo menos 1h30, 2 na minha casa, adorando a Deus no meu quarto, orando. Vocês acham que é isso que é ser um verdadeiro adorador? É o tempo que a gente fica lá? Talvez, pode ser que seja a posição que a gente ora. Talvez. Se você orar de joelhos, você é adorador. Você é verdadeiro adorador. Se você orar sentado no tapetinho, estou entregando como que eu faço. Se você adorar a Deus sentado no cantinho da sua casa, no seu tapetinho ali, sentadinha, talvez você seja um verdadeiro adorador. Ou se você começar a andar pela sua casa, Senhor Jesus, não sei o que, daí você é verdadeiro adorador. Será que é a posição que a gente ora que determina se a gente é um verdadeiro adorador? Ou talvez um local. Eu acho que pode ser um local, né? Porque se a gente adorar em casa, não é a mesma coisa. Então, talvez se a gente vir da igreja, daí é um verdadeiro adorador. Não se baseie no que você faz para determinar se você é um verdadeiro adorador. Porque para saber, a gente precisa de um resultado. E adorar em espírito e em verdade gera um resultado. E eu gostaria de dar um exemplo. Por exemplo, quando a gente vai tomar banho, como a gente sabe que o banho deu certo? Se a gente usou um sabonete, fala um sabonete caro aí. De coco. Pode ser, de coco, um cedo, é cedo que fala aquele caro lá? Será que se a gente usar aquele mais caro significa que o nosso banho tá ok? Ou se a gente demorar meia hora no banho, daí o banho tá ok. 5 minutos não. Tem que ser meia hora, porque 5 minutos não é um banho ok. Adorar a Deus em espírito e em verdade gera um resultado. E sabe qual é esse resultado? A gente tem que sair dali mais parecido com aquele a quem a gente adorou. O resultado para saber se você é um verdadeiro adorador é se você sair daqui mais parecido com Jesus do que você entrou, aí você está sendo um verdadeiro adorador. Por quê? A gente precisa ver isso refletido na nossa casa. Você está sendo uma melhor esposa? Um melhor esposo? Um melhor filho? Um melhor amigo? Um melhor funcionário?
você não está parecido com Jesus, tenta de novo. Tenta de novo, porque é aquele negócio. Eu esqueci de falar, o resultado do banho para saber se deu certo tem que sair. A gente tem que estar mais limpo diante do Senhor depois de um momento de adoração. A gente tem que sair do momento de adoração mais parecido com Jesus, querendo ser diferente, querendo ser uma pessoa melhor, querendo ser um funcionário melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor, um filho melhor. Se a gente não tiver esse interesse, cara, eu não sei mais o que falar, porque no céu a gente vai ter que adorar a Deus. E se você não consegue fazer isso aqui, se você não tem vontade, nem queira ir para o céu então, porque lá é isso que vai acontecer, adorar a Deus eternamente. Do dia, não sei se a gente vai dormir lá, mas da hora que acordar, a hora que vai dormir. A gente vai adorar a Deus. É em todo momento. Eles já estão fazendo isso lá, se prostrando, adorando. Então, a gente tem que se preparar, tem que fazer aqui na terra o que está acontecendo no céu. E como eu disse, a gente não colocou o louvor no início porque eu queria propor isso, que a palavra nos levasse a adorar ao Senhor. Por isso, a gente vai apagar as luzes, eu selecionei alguns louvores e eu quero dizer, sintam-se liberdade. Se você quiser ir para o fundo da igreja, vai. Se você quiser ir para o cantinho aqui, vai. Eu trouxe minha roupa porque eu vou adorar o Senhor com danças. É uma das formas de adorá-lo. Mas se você quiser sentar na sua cadeira, se você quiser se ajoelhar, se você quiser encostar na parede, gente, liberdade. Não tem regra para adorar a Deus. Só precisa ser em espírito e em verdade, racionalmente, a sua mente precisa saber que você está fazendo isso, o seu corpo exteriorizar isso, precisa ser em espírito e em verdade, mas não tem jeito, pode ser da forma que você sentir liberdade diante do Senhor, mas não saia daqui